Fala pessoal, nossa aula 17, onde eu vou explicar duas ferramentas de visualização que eu deixei para explicar um pouco mais à frente. Vamos ver também a parte de layers e a parte de corte, né, os sections, tudo bem? Então vamos lá. A primeira visualização que eu vou mostrar chama Field of View, tá? Fica aqui, ó, Field of View. É o campo de visão. Para que serve isso? Por exemplo, se eu tenho um ambiente que é pequeno, tá vendo? Eu quiser fazer uma imagem aqui de dentro, o que acontece? Eu vou colocar aqui, né, o Position Camera e vou colocar ele aqui, certo? Então observe quando eu girar para as cadeiras, tá vendo que eu não consigo enxergar elas olhando para frente, eu não consigo enxergar elas, só colocando para baixo, né? Ou seja, fica complicado eu fazer essa visualização, uma imagem aqui, porque se eu for para trás tem a parede, né? Ó, a parede me atrapalha. Então, como é que eu faço para resolver isso? Eu teria que pagar a parede? Não precisa. Na verdade, você pode aumentar o seu campo de visão. Para ativar esse Field of View, você pode vir por aqui, ou senão ele funciona na ferramenta Zoom. Tá? Quando você clica no Zoom, aqui embaixo aparece, tá vendo? Field of View. Então essa perspectiva do sketch ela é sempre 35 graus. Se você mudar ela, por exemplo, para 60, olha o que acontece. Tá vendo? Ele ampliou o seu campo de visão. Tá? Então, ó, agora eu estou no mesmo lugar, mas eu estou enxergando mais objetos, né, ele ampliou aqui o campo de visão. Ele funciona também com o Shift selecionado. Ó. Então, cliquei no Zoom, seguro o Shift, ele vai alterando, olha aqui o Field of View. Ó. Tá vendo? Então, você tem a opção com o Shift ou digitando. Né? 35 é o original, 60, enfim, você pode ir digitando que ele altera. Tá? Então, isso é uma opção muito bacana que ajuda muito na hora de tirar imagens no SketchUp. Tá? E não é muito conhecido, então é interessante aí para vocês. Tá ok? Então, deixa eu sair daqui. Eu vou alterar, deixar no 35 para ficar a perspectiva original do sketch. Ok? Eu vou apagar esse objeto aqui. A outra opção é o zoom em objeto selecionado. Vocês lembram que aqui a gente tem o Zoom Extends, né, que ele mostra todos os objetos, certo? Mas se eu selecionar esse da Extends, está vendo que ele não mostra só a caixa, né? Então como é que eu faço para dar um zoom no objeto selecionado? Então seleciono o objeto, botão direito, Zoom Extends. Tá vendo? Ele faz um zoom só no objeto. Tá? Bacana, né? Legal. Então, ó, Zoom Extends. Seleciono aqui, ó, Zoom Extends, tá vendo? Ó, objeto, tá? Então, galera, isso aqui, ó, são dicas já um pouco avançadas. Eu conheço muita gente que mexe em Sketch há muito tempo que não conhece essas dicas, tá? Então, vamos lá. Terminando essas dicas de zoom bem rapidinho, né, pra gente não perder muito tempo, vamos aprender como é que funciona o corte, tá? Então, deixa todas essas ferramentas que a gente já viu todas, falta essa daqui, ó, né, Section Plane. Então o que acontece? Quando você clica nele, ele cria aqui uma malha, né? Que ela vai para onde você clicar, tá vendo? Ó? Né? Então, ó, se você escolher uma posição e segurar o Shift, ele fica fixo naquela posição, tá? Se você segurar o Shift. Se você soltar o Shift, ele vai de acordo com a face que você encostar. Então vamos fazer um corte aqui em cima. Ó. Então o que acontece? Quando eu clico, tá vendo? Ele criou aqui um campo de corte, né? Um plano de corte. E você consegue, ó, selecionar esse plano de corte, tá? Tá vendo que ele cortou aqui? Então o que acontece? Se eu pegar a ferramenta Move e mover para baixo, ó, tá vendo o que vai acontecendo? Ele vai cortando o nosso objeto. Olha ali o que aconteceu, tá vendo? Tá? E quais são as opções desse corte, tá? Primeiro, vamos ligar a barra dele, que é aqui as Sections, tá vendo? Ele tem mais duas opções, ó.
Tá vendo? Então, ele tem duas opções, ó. Essa daqui, ele desliga o plano de corte, tá? Tá vendo? Ele só desliga o plano de corte. Essa outra, ele desliga o corte, tá? Então, observe o que acontece. Ele desliga o corte, você pode desligar o 2 e continuar trabalhando, tá? E quando você clica, você pode ligar ou desligar os dois. Bacana, né? Então, o que você pode fazer com esses cortes? Primeiro, você pode criar quantos você quiser, né? Se você quiser criar um aqui do lado, observe que ele já mudou para esse, né? Ó que bacana, tá? Então, vou criar só dois aqui e mostrar as opções. Primeiro, você pode fazer o que você quiser com esse plano, tá? Você pode rotacionar, se você quiser, ó. Então, ó, tá vendo, ó? Eu posso inclinar ele, posso mover, tá? Posso fazer várias coisas aqui com ele, tudo bem? E aí o que acontece? Quando você tem dois cortes, ou mais, né? Mais de um, acontece. Quando você dá dois cliques em um, ele altera a visualização, tá vendo? Ele sai de um e vai para o outro. Outras opções. Com o botão direito, tá vendo que aqui tem Active Cut? Então, ó, quando você clica, ele liga ou desliga o corte. Então, se você clicar com o botão direito Active, ele vai ativar aquele, tá? Outra opção interessante é o Align View. O que ele vai fazer? Ele vai alinhar a sua visualização no plano, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ele alinhou certinho, mas como está em perspectiva, se a gente tirar a perspectiva, fica 2D, ó, que legal. Tá? A gente pode ligar, ó, fez aí um corte em 2D, tá? Mesma coisa esse daqui, ó. Se eu der um Align View, tá vendo, ó? Fez uma planta aqui de corte, tudo bem? Outra opção interessante, ó, você pode clicar nesse aqui, com o botão direito, dá um reverse. Então ele está para lá, você dá um reverse, ele vai para o outro lado, tá? Ó. Desculpa. Entendeu? Reverse. Outra coisa que você pode fazer é criar um grupo do corte. Então o que ele vai fazer? Aparentemente não aconteceu nada, mas ó, se eu mover ele um pouquinho, tá vendo que aqui ficou, ó, ele criou um objeto aqui, tá vendo? Ó, uma linha, né? O que é essa linha? Essa linha nada mais é do que aonde o corte estava passando, tá? Que então ele criou, ó, uma linha. Às vezes é chato de selecionar, tá? Você pode ficar caçando ele aí, mas o que acontece é, deixa eu mover ele para a gente entender aqui o que ele fez, ó. Então, onde estava passando o plano de corte, exatamente onde passou, ele criou um grupo, tá vendo, ó? Então, esse grupo, quando você entra, você pode editar ele, ó. São vários objetos. Você pode pintar, você pode fazer o que você quiser. Tá ok? Então, quando você vê o corte, tá vendo que as partes internas estão... Normalmente o corte a gente usa o preto, né, aqui dentro. Então, uma boa dica, a não ser que você use um plugin ou alguma outra coisa que eu vou explicar mais pra frente, ou pinte esse corte, cole aqui de novo, existe uma opção interessante de a gente fazer, ó. A gente vai no Styles, vai aqui no segundo cubo, né, e muda o back color. Tá vendo? Se a gente colocar ela no preto, o que acontece? Tá vendo? Ó, todo o back color fica preto. Então é bacana que a gente consegue ter um efeito legal, ó. Dá um Align View, tá vendo? Todo lugar onde tinha corte, ele pintou de preto, então fica interessante, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Bacana, né? Então dá um efeito, ó, se você colocar assim, já fica um efeito interessante. Tudo bem? Tá, então mais pra frente na parte de exportação a gente vai aprender que a gente pode trabalhar com mais algumas opções, mas por enquanto
Então a gente vai ficar só nisso, tá? O corte, então você trabalha aí com essas ferramentas, tudo bem? Bem simples. Se faltar alguma coisa, mais pra frente a gente explica, tá? É o seguinte, o que a gente vai ver agora é a parte de layer. Então a gente vai aqui no Window Layers, tá vendo? Ele tem essa janelinha aqui, certo? Então para que serve o layer? Ele tem essa janela e tem aqui no View Toolbars, ele tem o Layers também, tá? Que ele tem esse botãozinho que ele liga e desliga esse daqui, tá? Ó, liga e desliga aquela opção, bacana. Então se você observar, ele tem aqui essa abinha, ela tem a lista dos layers que tem aqui, tudo bem? Então observe, todos os meus objetos, como é que eu sei que layer que eles estão? Eu vou no Entity Info, tá? Quando eu dou uma seleção, ele mostra aqui o layer, tá vendo? Então todos os objetos estão no layer 0, porque só tem ele. Então se eu criar mais um layer, é bem simples, eu venho aqui no mais, adiciono, vou pôr aqui 1, ok? Ele criou o layer 1, visível com a cor verde. 2, visível com a cor é aleatória, tá? Você pode mudar clicando aqui. A gente já vai ver para que serve. 3, tá ok? Então criei aqui 3 layers. Então o que eu faço com um layer? Eu posso, por exemplo, clicar no objeto e mudar ele de layer. Eu posso vir aqui e mudar ele por aqui. Layer 1, por aqui no 2. Tá? Posso vir por aqui, pelo Entity Info também. Ok? Então ele agora passou a ser do Layer 2. Se eu clicar nesse daqui, eu posso pôr ele no Layer 1, por exemplo. Esse aqui no Layer 3. E o que eu faço com esses layers? Primeiro, eu posso ligar e desligar. Ó, 2, tá vendo? Ó, desligou o Layer 2. Isso é interessante porque às vezes você está desenhando, você não quer mover, não quer tirar o objeto, você quer só esconder ele para você trabalhar, né? Então, você consegue aí se organizar no desenho. Então, a gente começou a ver agora a parte de organização do sketch, né? Layer, outliner e cenas. Então, o que acontece? Ele tem essa organização bem simples assim, tá? Você pode criar, enfim, infinitos layers aqui e trabalhar com eles. Observa que para deletar, você clica, vou pôr isso daqui no Layer 1. Se eu deletar ele e tiver um objeto no layer, ele vai perguntar o que eu quero fazer. Se eu quero mover os objetos que estão nesse layer para o layer inicial, se eu quero mover para o layer ativo, que eu vou explicar já o que é, ou se eu quero deletar. Eu vou escolher aqui mover para o default. Tá? Então observe que ele voltou para o layer 0. O layer ativo é o que está com a bolinha preta aqui, ó. Quando eu clico, ele fica o layer ativo. Tudo que eu desenhar já vai sair nesse layer. Tá? Se eu fizer agora um aqui, ó, observa que já sai no layer 3. Tá? Então é isso. Vou dar uma corridinha aqui por causa do tempo. Então você pode organizar aí os layers da forma que você quiser. A lista é por ordem. Você pode por ordem de visibilidade, de nome. E você tem algumas opções. Tá? Deixa eu criar um aqui. Aqui nesse botãozinho você pode selecionar todos. Você pode dar um purge, que é apagar os não usados. Tá vendo? Ele apagou aquele outro. E você pode pôr um color by layer. O que acontece? Ó, quando eu clico, ele vai mostrar os objetos todos na cor que está o layer. Tá vendo? Ó? Todos esses aqui estão no layer 1, 0, né? Ó. Esse daqui, olha lá, layer 2. Esse daqui, layer 1. Tá? Então eu consigo me organizar e saber quais objetos estão no layer certo ou errado. Esse daqui, por exemplo, seria legal no mesmo que esse, certo? Então posso vir aqui nele e mudar ele para o layer 2, ele já muda de cor. Esse daqui para o layer 3, tá? Olha lá, ó. Agora sim, ó. Agora está certo o meu desenho, eu consigo controlar isso. Bacana? Então isso daí foi a aula de hoje. Até a próxima.